Tangará da Serra, hoje o clima está fresco, o frio chega devagar. Dê uma observada no termômetro logo ali atrás, registrando 21 graus antes das 9 horas da manhã. Ontem, neste mesmo horário, o calor estava intenso, chegava a aproximadamente 35 a 36 graus. E esta mudança brusca de temperatura traz muitos danos para o corpo humano. Nós íamos conversar com a nutricionista Fabiana Rodrigues para saber quais são os alimentos mais indicados, tanto para o clima frio quanto para o clima quente, e qual a influência dos alimentos na vida do ser humano. Fabiana, nós vivemos de 30 a 45 dias de calor intenso. Quais são os alimentos recomendáveis para o período de verão, para o clima quente? Bom dia. Alimentos que contêm água e, excepcionalmente, água também. A hidratação é excelente. Um dos riscos que nós temos para a saúde nesses dias é justamente a desidratação. Nosso corpo sofre muito para manter a nossa temperatura ok, adequada. Então, nós usamos as nossas reservas de água. Então, alimentos como melancia, pepinos, sucos, frutas verdes, frutas vermelhas são ricas em antioxidantes e, consequentemente, ajudam a manter a nossa imunidade estável também. Então, são um ótimo auxílio para o nosso corpo. Hoje nós já estamos com um clima fresco, o friozinho está chegando devagar aqui em Tangará da Serra. E para o clima, para o inverno, quais são os alimentos mais recomendáveis? Agora vivemos o extremo, né? Essas mudanças de temperatura colocam o nosso corpo em risco. Então, agora nós temos que dar um auxílio para aconchego, para aquecimento do nosso corpo, para ajudá-lo a manter a temperatura estável. Então, alimentos mais quentinhos, como caldos, alimentos também ricos em água, porque o que acontece? Nós diminuímos também o nosso consumo de água. E o que eu sempre falo, Kelly? A água é excepcional e insubstituível para o nosso corpo. Ela participa de todas as reações químicas do nosso corpo. Então, aqueles alimentos ricos em vitamina C também são importantes, como laranja, limão, acerola, além dos caldos, como eu já disse. Nós sabemos que os alimentos aliados a uma atividade física são recomendáveis para melhorar a questão da imunidade, a questão da resistência física. E nós sabemos também que no clima frio, nós temos um índice bem maior de pessoas tendo infartos. Tem alguma alimentação, tem algum protocolo indicado para prevenir também este tipo de situação? Na verdade, Kelly, não é em um momento único. Nós temos que pensar que para cuidar da nossa saúde cardíaca, nós precisamos aliar essas duas coisas, atividade física e alimentação. Os estudos nos trazem com muita convicção isso, que para a longevidade, para a saúde cardíaca, esses dois são os melhores remédios, a prevenção. Então, um estilo de vida saudável nos previne dessas situações e prepara o nosso corpo para esses extremos de dias quentes, dias frios e as adversidades que acontecem ao longo da vida. Então, é importante a gente lembrar que ter uma alimentação, o simples, o básico, rico em frutas, verduras, com poucos alimentos industrializados, pouca gordura. E lembrar que nós fomos programados, nós somos uma máquina. E a nossa máquina ela não pode ficar encostada, nós temos que colocar no nosso corpo para trabalhar. Então, a atividade física é essencial para isso. Como você bem disse no início da matéria, o nosso corpo sofre muito com essas mudanças climáticas bruscas. Ou seja, ontem, quarta-feira, o calor estava insuportável. Mais para o final da tarde, caiu uma chuvinha e o tempo já mudou. Hoje nós já estamos vivendo um clima fresco. A tendência é que o frio chegue aqui no município de hoje para amanhã, assim, mais intenso. E o que fazer para auxiliar o corpo para sofrer menos com essas mudanças bruscas? Além de lembrar que o que acontece no frio, nós fechamos as casas, né? Então, é legal ventilar esses ambientes para não ter tanta presença de ácaros, vírus e bactérias, que é importante. E também, vamos lá, alimentos ricos em antioxidantes. Então, frutas vermelhas, frutas cítricas, que têm muitas vitaminas C.
Alimentos não muito gordurosos, porque vai fazer com que o nosso corpo sofra para fazer aquela digestão, né? E em dias quentes, o que a gente pensa? Em comer mais, né? E isso não é necessário, a gente tem que comer melhor. Então, fornecer bons alimentos, verduras, frutas, vegetais e carnes magras são excelentes. Tem alguma explicação para o que acontece quando eu estou num clima muito quente e vou, de repente, para um clima frio? Uma grande parte das pessoas ficam gripadas. As rinites começam a atacar com mais frequência. Tem alguma explicação para isso? Tem sim. Essa mudança brusca faz com que o nosso corpo sofra, né, a nossa imunidade abaixe. E também os ambientes nos locais que ficamos. Então, os ambientes ficam mais fechados, com menos ventilação. Então, nesses locais tem a maior presença de ácaros, também de poeiras, né? A gente tira aqueles cobertores guardados. Então, é um ambiente hostil para o nosso corpo. E aquelas pessoas que tendem a ter tendência de desenvolver as rinites, as alergias, sofrem mais nesse período. Vale ressaltar que os idosos têm também grande facilidade em desenvolver, né, as gripes e as alergias. Então, a gente tem que sempre trabalhar com a prevenção, estar com o nosso corpo pronto para esse ambiente. Então, lembre-se de comer bem, se hidratar, fazer atividade física, ter um ambiente em casa limpo e arejado também nos ajuda. Dormir bem também é fundamental para que as coisas funcionem bem no nosso corpo. Essencial. Os estudos trazem que 8 horas de sono, no mínimo, favorece com que o nosso corpo tenha uma imunidade adequada, que vivemos mais, né? Os estudos trazem isso, que aquelas pessoas que têm boas noites de sono têm uma imunidade mais ok, têm uma longevidade maior. O que acontece também, que a gente tem que lembrar, é da higiene do sono, né? Antigamente nós chegávamos numa caverna escurinha com pouca luz. Hoje nós temos luz, nós temos as telas que ficamos conectados. Então, criar a higiene do sono como rotina é importante. Chegar em casa e desacelerando, se afastando do celular. Isso vai garantir uma qualidade de sono melhor. Fabiana, nós sabemos que nesse ritmo de avanço tecnológico muito acelerado que as pessoas vivem, o nosso corpo e a nossa mente estão sendo muito cobrados. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue dormir 8 horas por noite, né? Existem alguns alimentos que poderia nos desacelerar e favorecer uma melhor qualidade do sono? Tem sim. O kiwi é um excelente alimento que nos ajuda a entrar e a produzir melatonina, né? Entrar naquele sono profundo. Existem vários chás fitoterápicos que nos ajudam também a ir desacelerando. Esses chás, lembra que nossas avós usavam? Cidreira, camomila. Tem o mulungu, que é pouco conhecido ainda, mas ele é excelente para favorecer a qualidade desse sono, para a gente entrar naquele sono profundo, sabe? Se desconectar. E é esse sono que é aquele sono reparador. Hoje, devido a toda essa turbulência que nossa vida a gente tem poucas horas de sono na noite e com pouca qualidade. Então, fazer o básico, voltar a fazer aquilo que nossas avós faziam, tomar um chazinho antes de dormir, ir desligando as luzes, faz com que a gente entre num sono profundo e restaurador. E a Fabiana Rodrigues ainda passou algumas dicas muito importantes, em especial para nós mulheres que sofremos muito com a retenção de líquidos, em especial no clima quente. E nós mulheres sofremos muito também pelas alterações hormonais, né, Kelly? Então é importante a gente lembrar que não devemos tomar o mínimo de água. A gente sabe que o cálculo do mínimo é 35 ml de água por quilo. Eu recomendo utilizar 50 ml no mínimo por quilo. Isso já é uma ajuda extra para ter uma hidratação mais ok e ajudar o nosso corpo a não ficar tão retido e inchado ao longo do dia. Mas também tem alguns chás, como chá de gengibre, chá de cavalinha, que nos ajudam a eliminar essa retenção. Então, a recomendação para os dias quentes, para os dias frios, para a retenção, para a prevenção de algumas doenças, é sempre alimentação, atividade física e o cuidado redobrado com essa máquina, né, tão poderosa que é o corpo humano. Exatamente, eu costumo dizer o seguinte: se nós temos uma casa e um encanamento ele entope, nós conseguimos ir lá e reparar.
E na nossa casa a gente vai fazendo sempre pequenos reparos. Ah, trincou aqui, trincou ali, o chão, o piso de repente trincou, a gente vai lá e substitui. Mas o nosso corpo não é tão simples assim. A gente não consegue ir substituindo peças de forma tão simples. Então nós temos que dar uma boa manutenção. E como que é essa manutenção? Sono, atividade física, uma boa alimentação. Porque os nossos equipamentos aqui não são tão substituíveis e tão descartáveis. Então nós temos que sim, sempre trabalhar com a prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Os alimentos nos trazem tudo o que precisamos. A gente tem que voltar a produzir em casa, a gente tem que voltar a comprar coisas frescas. Tudo que é muito industrializado, muito em pacotinho, tem muitas armadilhas por trás, muitos conservantes, muito sódio, muito açúcar. A indústria ela trabalha para isso, né? Para nós gostarmos e preferirmos aquilo. Então nós temos que comer alimentos in natura, fazer o básico, sabe? Comer comida de verdade, comida que a gente faz em casa. Isso é um grande auxílio para o nosso corpo, porque vai nos fornecer vitaminas, minerais, tudo que nós precisamos.